Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo, mais uma conversa com um convidado bem especial, que hoje é o André Burgos. Então aqui no canal eu costumo fazer essas conversas e fazer experimentos e desafios. Então se você não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui, clica no sininho das notificações e se quiser acompanhar mais de perto, me segue pelo Instagram. Bom, se você não conhece o André, a gente teve essa conversa que foi muito legal à distância, né? Porque ele fica no Nordeste. E ele perdeu mais de 30 quilos. Hoje ele é ultramaratonista, tem Boston para acho que 2,55, 10K para perto dos 38. E ele é um dos maiores defensores da low carb. Ele tem o canal no YouTube e o podcast Atletas Low Carb, em que eles chamam sempre convidados, médicos, nutricionistas, atletas, para falar de treino e de low carb, que é o que a gente falou. Então eu espero que vocês gostem bastante da conversa, que nem eu gostei, e eu que tô agora em dieta cetogênica e tava em low carb, é muito legal. Então eu espero que vocês gostem, curtam aí o vídeo com o André Burgos. Bom, gente, eu tô aqui com o André e a gente vai fazer um bate-papo aqui, falar um pouco sobre low carb, falar um pouco do jeito que ele treina, cetogênica e tentar quebrar um desses mitos que tem em cima desse tipo de dieta. Então, André, primeiro de tudo, obrigado aí por ter aceitado o convite e fico muito feliz porque você é uma das pessoas que me inspirou aí a fazer essa tentativa, fazer esse experimento de mudar minha dieta. Bacana, eu agradeço o convite, agradeço de coração. Falar de corrida, de alimentação, essas duas abordagens, né, prática de atividade física com alimentação, transformaram minha vida e é sempre um prazer conversar e tentar ajudar um pouco as pessoas a chegar no mesmo caminho e no mesmo nível de felicidade. Para as pessoas que não estão buscando performance, né, e também não estão com nenhum problema de saúde, que a low carb tem várias vantagens para quem já tem algum problema, né? Para a pessoa normal, que não está nem pensando em performance, nem já tem algum problema prévio de saúde, como é que você vê a low carb? Quais seriam os benefícios? Primeiro entender o que seria low carb, né, Kay? As diretrizes recomendam o consumo de 40% a 60%, 65% das calorias vindas de carboidratos. E se a gente olhar no contexto evolutivo, a humanidade evoluiu milhões de anos, né? 99,5% da nossa história evolutiva foi comendo pouquíssimo, praticamente zero carboidrato. Então, hoje se recomenda ter uma alimentação muito diferente do que a humanidade estaria acostumada a ter. E apesar de que um outro ponto de vista, o carboidrato é um nutriente, macronutriente não essencial. A gente não precisa comer carboidrato, né? Não existe evidência de que alguém precisa comer carboidrato para ter saúde. Então é algo que não faz diferença. Então, como algo que para a gente tanto faz, né, se recomenda consumir até 60% das calorias de carboidrato, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, hoje, a alimentação das pessoas, de modo geral, é baseada em substâncias alimentícias, né, empacotadas, né, macarrão, biscoito, bolacha, e por isso pão, né, a quantidade de carboidratos vai lá para cima, de calorias vai lá para cima, e quando a gente fala em low carb, não seria demonizar os carboidratos, mas consumir uma quantidade adequada de carboidratos, que seria abaixo de 40%. Quando a gente prioriza o consumo de alimentos da natureza, legumes, vegetais, até frutas e raízes, tá? Pessoas saudáveis não tem absolutamente nenhum problema. E certamente vai ficar abaixo de 40% das calorias. Tem muitos relatos anedóticos de pessoas ter melhoras em doenças incríveis, né, de autoimunes, enfim, melhorar vários aspectos de marcadores de saúde, e pessoas que têm uma alimentação paleo. Eu fico ciclando entre cetogênico e paleo no dia a dia, em protocolos de treinamento para performance, para corrida, mas a maior parte do tempo eu estou na abordagem cetogênica. Então, vai mais do que você se sente melhor numa abordagem, ou mais paleo, ou mais cetogênica, mas o que importa seria priorizar o consumo de comida da natureza. E, naturalmente, isso vai ser low carb, né? Vai ser menos de 40% das calorias do que se recomenda. Mas voltando para as pessoas que estão, as pessoas normais, né, assim que as de não performance e que não tem um problema prévio. Porque eu lembro que você comentou várias vezes, por exemplo, de não ficar doente, de se sentir melhor em questão de disposição e coisas assim. Como é que você vê esses benefícios? Quando, lá em 2013, né, que eu decidi mudar o estilo de vida, eu estava obeso e sedentário e mesmo sem saber de nada, de estudar sobre alimentação, absolutamente nada, eu comecei a priorizar alimentos da natureza.
E em março eu comecei a correr, em janeiro comecei a melhorar o hábito alimentar. Em 6 meses emagreci 30 quilos, tá? Saí de 108 para 78. E ali eu estava satisfeito com o meu peso já, e evoluindo na corrida. Em 2015, dezembro de 2015, foi quando eu entrei em contato para começar a abordagem low carb. Né? Fazia muito sentido para mim, de acordo. Cheguei no blog do Dr. Souto e a enxurrada de evidências que ele apresenta ali, a gente não tem o que discutir. Ou a gente concorda ou concorda. E eu decidi aderir em dezembro de 2015, e mesmo sem querer emagrecer, eu achava que estava no meu peso. Depois de algumas semanas, eu cheguei a 74 quilos, emagreci mais 4 quilos. E desde dezembro de 2015 até hoje, a gente está em junho de 2019, eu não tenho uma dor de cabeça, uma gripe, rinite, sinusite, asma, minha asma sumiu, sem nenhuma crise. Alergia, resfriado, eu corri já várias maratonas e ultramaratonas, não tomo suplemento nenhum, sem medicamento nenhum, tá? Existe um interesse muito forte para que isso não se divulgue, né? A saúde não é prioridade para muitas pessoas, para quem tem muita grana envolvida. A minha esposa entrou em remissão também na artrite reumatoide, que é uma autoimune também muito séria. Ela estava quase perdendo o movimento dos punhos, assim que ela começou a priorizar alimentos da natureza também. E a gente vê muito relato desse, né? Então, a minha esposa estava no seu peso, eu estava no meu peso. A questão é o foco, né? O que está na base da nossa alimentação. Então, quando a gente corta muitas das substâncias que são inflamatórias, a saúde melhora absolutamente. Isso é uma coisa que eu pensei assim, na minha cabeça, fazendo sentido, né? Mesmo não sendo médico, não sendo nada especialista nesse assunto, eu falei, poxa, mas se a gente consome tanto alimento que é inflamatório, o corpo tá sempre numa briga, né, constante pra combater essas inflamações, né? Faz muito mais sentido a gente já não ter essas inflamações desde o começo, né? Pra que colocar uma coisa que vai deixar o seu corpo em conflito o tempo todo? Porque hoje a gente se acostuma com a doença, né? Seja uma simples dor de cabeça ou resfriado corriqueiro. Mas quando a gente olha os animais da natureza, ninguém adoece. Nenhum bicho tem sobrepeso, nenhum bicho tem diabetes, nenhum bicho tem nenhum tipo de patologia, de doença. Quando a gente olha os índios, desde que não tenha nenhuma intervenção humana, eles praticamente não adoecem, são saudáveis, né? A diferença é que eles comem comida de verdade, comida da natureza. E essa abordagem que a gente sempre prega, comida de verdade, independente se é low carb, se é cetogênica, enfim, comida de verdade traz muito benefício. E, infelizmente, a gente se acostuma a estar doente, é normal, né? Isso é triste. E, você comentou um pouquinho sobre você oscilar entre a cetogênica e a paleo. Queria que você comentasse um pouquinho a diferença das duas, quando que você foca mais em uma e quando que você foca mais em outra, e qual as diferenciações que você faz para falar, agora eu tô mais em paleo, agora eu tô mais em cetogênica. Tá, a cetogênica, ela seria abaixo de 30 gramas de carboidrato líquido por dia, tá? Excluindo fibras. Quando a gente olha o rótulo de um alimento, se tiver fibras, a gente exclui as fibras, e o que sobra de carboidrato é o que a gente contabiliza nos carboidratos do dia. Então, consumindo no total em um dia até 30 gramas, mais ou menos, abaixo disso é uma dieta cetogênica. Algumas pessoas toleram até 50 gramas, tá? Alguns atletas, devido ao grande gasto energético, mas, de um modo geral, abaixo de 30 gramas é cetogênica. Uma dieta mais paleo, ela é acima, né? Entre 50 e 120, 130 gramas de carboidratos por dia. Para consumir 130, 150 gramas de carboidrato, você precisa comer muito carboidrato, precisa consumir muita fruta, muita raiz, né? Batata, mandioca, inhame. E isso é o que, no meu caso, varia, né? Na minha abordagem, no meu ciclo de treinamentos. Se eu não estivesse treinando para ultramaratona, por exemplo, provavelmente eu não chegaria na abordagem paleo. Talvez, eventualmente, eu consumisse uma raiz ou outra, porque não tem por que abrir mão. Tá, mas eu me sinto melhor comendo menos carboidrato. Por exemplo, no jantar, se eu for comer um jantar num prato com batata doce, manteiga ou carne ou ovos, no outro dia eu acordo com mais fome. Tá? Então, sempre que eu consumo mais carboidrato, a gente acaba tendo mais fome. Essa é uma experiência que eu vejo que é bem comum em quem consome mais carboidratos. A saciedade diminui. Então, no período de treinamento, por exemplo, esse ano, em janeiro, eu comecei a treinar na nova metodologia focada no desenvolvimento do sistema aeróbio, que já prioriza o uso da gordura corporal como fonte de energia. Paralelo a isso, eu iniciei a abordagem para um extremo, tá? Carnívora, durante o mês de janeiro todo. Então, forçando, entre aspas, o corpo a desenvolver habilidades para
ter a capacidade mais eficiente de usar a gordura corporal como fonte de energia, gerar mais corpos cetônicos. E à medida que meu volume foi aumentando, eu fui aumentando um pouco o consumo de carboidratos, tá? Para provocar novos estímulos e, no final das contas, promover adaptações metabólicas que tragam benefício lá na corrida. Então, durante o ciclo de treinamento, à medida que o volume e intensidade vai aumentando, eu vou aumentando um pouco o consumo de carboidratos, mas sempre começo com uma dieta cetogênica ou quase zero carboidratos. E mesmo assim, tá, Kay? Mesmo aumentando muito o volume, em alguns momentos pontuais eu passo 1 ou 2 semanas no alto volume e alta intensidade, consumindo bem pouco carboidrato, tá? Então, provocar esses estímulos faz com que o corpo busque alternativas e cresça, né? No pequeno estresse, que nosso corpo cresce nos estresses, né? Então, nesses pequenos estresses, o corpo acaba criando adaptações que resultam no meu caso da corrida, trazendo benefícios para a prática da corrida. Tá. Então eu quero pegar um gancho aí, porque você falou da questão da sua estratégia de em alguns momentos colocar um pouquinho mais de carboidrato, alguns momentos colocar menos. Nesse momento eu estou tentando ficar dentro da cetogênica, eu tenho ficado em 30 gramas de carboidratos ou menos. E às vezes eu me questiono assim, será que quando eu só estava em low e ficava perto de 70 gramas por dia assim, para agora que eu estou ficando geralmente perto de 20 assim, qual que é seria o benefício? Eu tô fazendo assim pela curiosidade de ver como é que eu me comporto com essa restrição maior de carboidrato. Mas eu não consigo, eu tô nos primeiros 10 dias, né, com uma restrição maior, eu não consegui sentir nenhuma diferença física de falar assim, putz, agora que eu diminui bem o carboidrato, tô sentindo que eu, sei lá, tô correndo de um jeito diferente, sentindo coisas que às vezes o corpo não consegue, eu pelo menos não consegui sentir de um jeito tão claro. Então eu queria te perguntar, a questão da cetogênica em contraste com só uma low carb normal, por que você vê a vantagem de buscar a cetose? E outra, por que em alguns momentos consumir um pouquinho mais de carboidrato? Qual que é a estratégia de colocar mais carboidrato? Produzindo corpos cetônicos, nosso cérebro funciona bem melhor com corpos cetônicos, tá? A gente se sente mais ligado. Essa é a palavra. A gente se sente mais ligado, a clareza mental é incrível. Principalmente para atletas de endurance, né? Eu não sei qual a tua experiência na maratona em si, ou nos treinos longos, mas chega um momento que a cabeça fica martelando para você parar, enfim. E quando a gente está adaptado à cetogênica, né, a gente precisa estimular a adaptação à cetogênica nos treinos durante períodos e levar isso para o campo de batalha, né, levar para os treinos longos, para os treinos intensos, porque na prova isso vai ser requisitado. Então, por exemplo, eu estou treinando para correr os 100 quilômetros e vai chegar um momento que a cabeça vai brigar. E estar adaptada à cetogênica, correr em cetose, faz com que a gente tenha muita clareza mental. Isso é um dos pontos. Maior concentração, enfim, tudo que tem relação à questão cognitiva, mental, traz benefícios. Recuperação pós-treino e prova intensa, é incrível como o corpo está combatendo a inflamação, né? A recuperação é muito forte, bem mais rápida, bem mais acentuada. E eu acho que são esses dois principais pontos, tá? Tornar o corpo eficiente na queima da gordura, tá? A clareza mental e a recuperação. Isso trazendo para atividade esportiva. Então, esses dois pontos são os principais. Quando é que eu trago mais carboidratos? Né, quando a gente... nosso corpo tem, como posso falar, sistemas de uso de energia. Então, a gente ou usa a via oxidativa, que é o corpo usa a gordura corporal como fonte de energia, ou a via glicolítica, que o corpo prioriza o uso do glicogênio. Então, à medida que a intensidade da atividade vai aumentando, né, quando, no caso da corrida, correr mais rápido, fazer mais força, o corpo vai usando mais o glicogênio. Então, quanto mais a gente usa o glicogênio, se eu fizer, por exemplo, 2 treinos intensos no dia, ou eu faço 2 treinos com pouco carboidrato para promover adaptações, ou eu faço 2 treinos repondo carboidrato para repor mais rapidamente os estoques de glicogênio para estar bem para o segundo treino. Então, quando eu tenho vários dias seguidos de treinos intensos com um tempo curto de recuperação, uma abordagem com carboidrato ajuda a essa recuperação rápida, tá? Mas isso não quer dizer que a gente precise comer carboidrato para repor estoque de glicogênio. Já tem estudo mostrando que atletas ceto-adaptados, no período de 20 meses, tempo geral, tem os estoques de glicogênio idênticos
a quem consome muito carboidrato, né? Eu acho que a gente já compartilhou muito desses estudos, que foi um estudo FASTER, chamado FASTER, que foi 3 horas numa esteira, foi feito biópsia antes, durante, imediatamente após e 2 horas após o teste de esteira. Então, foi aferido o glicogênio muscular. Então, os estoques de glicogênio dos atletas cetoadaptados foram idênticos aos que consomem muito carboidrato. Tá? Isso prova que não é preciso comer carboidrato para repor o estoque de glicogênio. Mas, por exemplo, a gente treina em cetose, em cetogênica, com baixos estoques de glicogênio. Isso promove adaptações. Quando a gente volta a comer muito carboidrato, a gente aumenta a capacidade do corpo de armazenar glicogênio, sabe? Isso é um outro benefício de aumentar um pouco o consumo de carboidratos em momentos esporádicos. Mas daí você não perde a adaptação que você já tinha de usar a gordura como fonte de energia. Não. Você tem uma noção de quanto tempo levaria para você perder essa adaptação? Quanto tempo seria muito tempo consumindo um pouco mais de carboidrato? Isso é um ponto delicado também. Mas só em termos uma abordagem de alimentação focada em comida de verdade, isso já torna mais eficiente nossa capacidade de usar gordura como fonte de energia. Geralmente, quem consome muito carboidrato tem como base da alimentação farinha e açúcar, né? Então, isso já atrofia a capacidade de usar a gordura corporal. Mesmo quem faz paleo por muito tempo tem essa capacidade de usar a gordura corporal melhor do que quem come macarrão e açúcar. Isso já é fato. Porém, ciclar, provocar diferentes estímulos, aumenta essa capacidade, tá? Isso não quer dizer que eu fiz cetogênica por 2 anos, passei 6 meses comendo paleo, voltei para cetogênica, eu vou ter uma capacidade um pouco menor da época que eu estava na cetogênica, mas não vai comprometer em absolutamente nada, tá? É uma diferença muito pouco. Mas, assim, eu tô Pela falando... sua experiência pessoal... Eu tô falando pela minha experiência, tá? Eu nunca vi nenhum estudo a respeito disso. Porém, agora, se eu passar 6 meses comendo pão, macarrão, sorvete, enfim, muito açúcar, aí lascou tudo, né? A gente tem que voltar todo o ciclo de adaptação novamente. Mas pela sua experiência pessoal, como é que você tem esses períodos que você falou que você come um pouco mais de carboidrato? São quantos dias, quantas semanas? Não sei, só pra gente ter uma noção. Vamos lá, dar um exemplo real. Na Semana Santa, na quinta-feira da Semana Santa, eu fiz um treino longo de 71 quilômetros. Eu fui correndo daqui para Gravatar, enfim, muito chão e muita subida. Então, umas 2 semanas antes, eu estava com uma abordagem bem pouco carboidrato. Na semana que eu falo, contando do dia da quinta-feira para quinta-feira antes, em 3 dias eu aumentei o consumo de carboidratos. Ainda me mantendo low carb, tá? É cerca de 100 a 120 gramas de carboidrato em apenas 3 dias. Então, é essa estratégia que eu adoto para mim e que eu recomendo para a maioria dos atletas que eu assessoro. Então, mesmo assim, quando você falar um período consumindo um pouco mais de carboidrato, o período é curto, né? São 3 dias, no caso. São momentos pontuais, né? E agora uma curiosidade minha, já que eu tô testando essas duas abordagens com volumes diferentes de carboidrato, tem algum momento que vira a chavinha, que você fala assim, tô em cetose, tenho certeza que eu tô em cetose agora, porque eu tô procurando esse momento, aí tô tentando achar, e daí eu tava até pensando, putz, será que eu preciso medir, não preciso medir? Porque se você reduz um monte de carboidrato, fica curioso, né? Será que eu tô em cetose ou não tô? Tem esse momento que a chavinha vira? Eu nunca me preocupei em estar em cetose. Eu sei que eu estou em cetose, eu provavelmente estou em cetose porque eu passo longos períodos consumindo quase zero carboidrato. Então, é inevitável estar em cetose. Mas a gente sente mais disposição ao longo do dia, tá? Uma melhor concentração. E na atividade física, cara, por exemplo, eu saio para rodar 1 hora, 1h30, termino inteiro e penso com a sensação de que, pô, eu poderia sair para rodar mais 1h30, sabe? São pequenas sensações que a gente tem de ter muita energia sobrando. É claro que a sensação do cansaço tem, mas é um cansaço do trabalho muscular, não um cansaço de fadiga, de querer sentar, parar e dormir, sabe? E é mais a respeito disso, parece que a energia não acaba. Isso eu posso dizer, assim, da minha experiência nesses últimos 45 dias, mas daí pra mim se confunde um pouco se é um resultado da adaptação da low carb que tá ficando com mais semanas, ou se é porque eu troquei pela cetogênica, sabe? Mas os treinos longos que eu tenho feito, por exemplo, o último que eu fiz mais longo foi de 31 quilômetros. Eu vou marcando os tempos de 3 em 3 quilômetros. Os meus últimos 3 quilômetros foram naturalmente mais rápidos do que todos os outros. E sem perceber eu vou acelerando. E eu tenho feito só por sensação de esforço, né? E eu respiro só pelo nariz e vou seguindo num ritmo que eu consigo ficar sem chegar a ficar ofegante.
e daí naturalmente eu vejo que o ritmo vai acelerando ao longo dos quilômetros. Isso eu tenho certeza que não acontecia quando eu comia mais carboidrato. Era uma sensação oposta. Geralmente eu sentia que eu começava com bastante energia e naturalmente um declínio e não uma subida. Isso mostra, isso é mais um relato, né? Eu escuto muito relato igual o seu, né? De pessoas que superam essa barreira dos 30 quilômetros. Eu não sei se você tomou, ou suplementou algo durante, mas pessoas que vão em jejum, que tinham medo de treinar em jejum, que depois de várias semanas, alguns poucos meses de uma abordagem cetogênica, fazem longos de 30, 32, 33 quilômetros sem suplementar nada e sentindo com bastante energia. Então, isso é interessante, né? É bacana porque a gente vê até profissionais dizendo que não treine em jejum, ou você precisa suplementar carboidrato, fazer um pré-treino de carboidrato, ou tomar um gel a cada 7, 8 quilômetros, porque você não vai ter energia. E cada vez mais a gente vê as pessoas que decidem aderir a uma abordagem low carb ou cetogênica e destroem esse mito, né? Porque não tem fundamentação isso. No meu caso não, eu não consumi nada durante o treino. E eu não tenho feito só não tenho treinado em jejum, porque, que nem eu comentei com você, eu sinto que eu tô perdendo muito peso, então eu não vejo necessidade de eu não comer nada. Então geralmente eu como só uma colherinha de pasta de amendoim, alguma coisinha assim que tenha pouco volume, que não faça volume na barriga, antes de correr, e daí durante o treino eu não tenho tomado nem água, nem suplemento. Então, o treino inteiro eu passo sem nada. É a verdadeira questão da individualidade. Tem muito profissional que vai de encontro ao low carb, né, e fala, não, você precisa ter uma dieta individualizada, mas no final das contas passa uma receita de bolo para todo mundo. A gente sabe que uma abordagem cetogênica, low carb, traz adaptações incríveis como essa, de você não depender do carboidrato para fazer longos de 30 ou mais, porém, não necessariamente precisa ser em jejum. Tá? A gente fala que jejum traz benefícios, jejum é seguro, mas não quer dizer que vá melhorar a performance que você precise treinar em jejum. Não, isso é muito individual. Aí você vai encontrar qual é a melhor forma para você. Tem gente que se dá bem com pasta de amendoim no pré-treino, tem gente que não quer ver longe a pasta de amendoim. Então, aí entra a questão da individualidade. O bacana é ver mais um relato como o seu, né, de passar aí da barreira dos 30, sem suplementar absolutamente nada durante e tendo energia, né? Isso, eu tenho comido só alguma coisinha assim, né? Porque antes eu comia um pouco mais. Eu sentia essa necessidade de uma segurança, de falar, não, eu tenho uma coisa na barriga, tem energia em estoque, né? Mas daí eu comia, sei lá, uma banana, comia alguma coisa maior nas outras vezes que eu treinei pra maratona. Dessa vez, geralmente, é uma colheradinha de pasta de amendoim, ou uma castanha, alguma coisa assim que tenha realmente um volume pequeno, porque se eu como uma coisa que tem um volume maior, me traz bastante incômodo. Pré-treino porque não quer mais emagrecer, também é bacana isso. E como eu também estou no ciclo de intensidade, de volume maior, nessa semana eu corri 116 quilômetros, eu também não quero emagrecer, então por isso eu estou fazendo 3 refeições por dia. Normalmente eu faço 1 ou 2, a gente pode falar sobre isso já já. Mas eu também estou evitando nesse período de alto volume fazer muito jejum, tá? Um outro ponto, como a gente falou do jejum, o jejum é seguro, traz benefícios, mas não quer dizer que todo mundo deva fazer. Da mesma forma, a cetogênica. Eu acho, é uma opinião pessoal que eu vejo nos atletas, nos gringos, enfim, nos gringos que têm muita performance, que fazem durante o ciclo de treino uma abordagem cetogênica, mas não necessariamente competem em cetogênica, e não necessariamente todo mundo precisa fazer cetogênica, tá? Mas a partir do momento que você submete seu corpo a uma adaptação cetogênica durante estímulos de treinamento, como a gente falou no início desse bate-papo, esses estresses trazem benefícios para performance, para o condicionamento do atleta. Então, eu acredito que sim, que está adaptada à cetogênica, praticar cetogênica durante certos períodos de treinamento pode trazer uma pequena ou uma considerável vantagem competitiva, tá? Uma coisa que você comentou que eu acho legal e eu quero saber mais é como é que você está fazendo sua alimentação hoje. E outra que você tinha comentado comigo algum tempo atrás, que é que provavelmente eu ia ter vontade de fazer jejum, né? Quando eu diminuísse o carboidrato e colocasse mais gordura. O que é verdade, mas é uma verdade que até me preocupa, porque eu fico me sentindo saciado por ter comido mais gordura, mas eu sei que eu preciso comer mais porque senão eu perco peso. Então eu tô hoje nesse conflito de sempre comer um pouco mais, mas eu sei que eu conseguiria ficar bem na sensação se eu não comesse nada por bastante tempo. Até hoje mesmo eu tive um
um evento de manhã, e daí eles falaram assim, não, a gente vai fazer um treinão aí, e vai ter um café da manhã, depois, refeição e tal. Eu falei, putz, não vai ter nada que eu vou poder comer ali, com certeza não vai ter nada. Daí antes de sair de casa, como o treino foi em Santos, foi bem longe, ia dar um tempo ainda da hora que eu acordei às 4 da manhã e a gente começou a correr lá pelas 7. Então eu comi um pouquinho mais, comi um pedaço de queijo, comi um pouquinho de pasta de amendoim, comi umas nozes e tal. E daí, quando eu fiz o treino, corri 22 quilômetros. E daí, quando eu cheguei pra mesa, não tinha realmente nada. Assim, eu podia tomar só a água, o resto era tudo pão. Daí eu falei, era pão e banana. Daí eu falei, putz, mas tudo bem. Eu fui sabendo, mas fiquei bem. Não fiquei com fome, acabei comendo um negocinho quando eu cheguei aqui, que foi lá pelas 3 da tarde. Então foram quase 11 horas aí sem comer e lógico, dá vontade de comer porque você fez bastante esforço, mas não foi aquela fome que você fala, nossa, eu preciso comer alguma coisa imediatamente quando eu terminei de correr. Isso é uma coisa interessante também que eu não sentia antes. Nas lives, enfim, nas transmissões que a gente faz, que o jejum chega naturalmente, cara. Ninguém precisa se preocupar com o jejum. A partir do momento que a gente começa a comer comida de verdade, né, não é só a saciedade da gordura, da proteína, mas a alta densidade nutricional. A gente praticamente deixa de comer aquilo que não precisa, que é o excesso de carboidrato, para comer mais nutrientes, mais coisas essenciais. Então a gente está mais nutrido. Então, naturalmente, a fome ela diminui. E aí é onde o jejum começa naturalmente, né? Então vamos passar para aquele assunto. Como é que tá a sua dieta hoje? Quantas vezes você costuma comer? Como é que tá a sua distribuição da alimentação aí? Geralmente de manhã eu como ovos com queijo e carne, ou carne. Geralmente é isso, zero carboidratos. No almoço eu coloco bastante legumes e carnes. Não foge disso. E algumas folhas. E jantar, no período que eu consumo mais carboidrato, eu como alguma raiz. Geralmente ou é mandioca ou batata doce, com ovos ou carne e manteiga. E quando é por carboidrato, eu repito o almoço. Então, não foge muito disso. E café eu bebo demais ao longo do dia. Então é na simplicidade, sabe? Às vezes as pessoas ficam procurando como é a tua refeição. Quando eu falo que é comida de verdade, como quando tem fome, as pessoas ainda acham dificuldade, que a gente tem poucas opções. Enfim, vão na simplicidade. Ah, aliás, eu pedi para as pessoas, eu falei que ia falar com você e daí, acho que eu nem não citei você, deixei no suspense aí no Instagram. Mas eu falei que ia falar com uma pessoa que era a pessoa da low carb e da cetogênica, se elas tinham perguntas e elas mandaram perguntas, então tem perguntas no final pra gente responder também. Foram umas 3 pessoas vieram falar comigo no Instagram. Poxa, faz um vídeo com queijo, faz um vídeo com queijo. Pô, bicho, já vazou isso aí. Daí a gente podia passar para aquele ponto, né, que é a resistência que as pessoas têm em relação a low carb, que é uma coisa que pra mim foi eu senti várias pessoas próximas a mim falando assim, nossa, mas você vai fazer uma dieta que não tem carboidrato, não é perigoso, tal, não sei o quê. E eu vendo assim, antes de começar, eu não fui muito pelas porcentagens. Eu até queria saber a sua opinião entre a relação de porcentagem de macronutriente ou aquela limitação de 130 gramas, que é uma coisa mais arbitrária, né? Eu fui mais pela quantidade, porque eu achei mais fácil de contar. E acabei ficando ali perto dos 70, 90 gramas de carboidrato. E eu percebi que é muito fácil ficar nesse nível, na verdade, assim. Se você não come açúcar e você não come farinha branca, é difícil passar muito disso, né? Mesmo comendo fruta, mesmo comendo legumes, até comendo um pouquinho de batata, é difícil passar dos 130. Daí eu pensei, poxa, como é que uma coisa pode ser perigosa, né? Eu só tirei refrigerante, que eu já tomava pouco, mas suco, alguma coisa assim, né? Alguma coisa que nem suco adoçado, mas um suco que já é concentrado com bastante fruta e acaba tendo bastante açúcar natural da fruta, né? E tirei macarrão, que eu comia umas 2, 3 vezes por semana. Só de tirar isso, eu já ficava bem abaixo dos 130. Daí eu pensei, poxa, como é que tirando essas coisas que ninguém acredita que faz super bem para a saúde, eu vou estar colocando minha saúde em risco, né? Falando, não, realmente, eu preciso tomar um refrigerante de vez em quando, senão eu acho que não vai estar legal o negócio aqui. Então, comenta um pouquinho como é que é a sua percepção, você que está falando com mais pessoas há mais tempo, de por que você sente que tem
uma resistência, se você sente que isso está diminuindo, como é que as pessoas que você conversa lidam com esse assunto? Eu acho que um grande problema é quando se dá um nome, sabe? Quando surgiu o nome low carb, né? Que é, as pessoas são extremistas, não? Uns levantam a bandeira e vão para a guerra, outros odeiam e querem brigar. Eu acho que se a gente mudar a forma de falar isso, não, eu prefiro comer comida de verdade, prefiro evitar industrializados, pronto, já se resolve, né? Não, mas há um preconceito, há, na verdade é preconceito mesmo, há um bloqueio muito grande quando a gente fala que faz low carb ou tenta comer comida da natureza, não como açúcar nem macarrão, então as pessoas olham a gente com outros olhos, né, como se fossem estranhos, mas enfim, isso é questão de tempo, né, é questão cultural. A restrição com a cetogênica, porque daí realmente é bem restrita, eu consigo entender, mas com os outros carboidratos, com carboidrato em geral, que daí praticamente é só cortar doces e farinhas, daí é uma coisa que eu não vejo tanto sentido e não vejo nenhum perigo. Mas andando assim no supermercado, daí eu queria comentar uma coisa que todo mundo fala é que ali, não, mas o bom é comer um pouquinho de tudo, né? E daí você olha no supermercado e um pouquinho de tudo é tudo carboidrato, né? Eu olho a maioria das prateleiras, é, tem poucas coisas que você. Uma porcentagem pequena do supermercado que você. É comida de verdade, por exemplo, né? Boa parte é açúcar, boa parte é farinha. Então a pessoa que vai no supermercado e pega um pouquinho de tudo, ela tá pegando um pouquinho de tudo dentro de um universo que tem muito açúcar. Se a pessoa for na feira e pegar um pouquinho de tudo, daí eu concordo que ela tá pegando realmente uma diversidade de alimentos. Mas a pessoa que pega um pouquinho de tudo no supermercado, ela tá pegando um pouquinho de tudo e 90% vai ser muito concentrado em açúcar, né? Tudo é concentrado em açúcar, né? Se você começar a olhar o rótulo dos alimentos, por mais ingênuo que o alimento possa parecer, mas você vê aquela lista enorme, e os carboidratos estão disfarçados em mais diversos nomes, né? De amido, amido modificado, xarope de milho, xarope de maltitol, açúcar invertido, enfim, disfarça de muitas maneiras, então as pessoas olham, fazem a vista grossa, mas quando você prioriza a comida de verdade, é muito fácil você variar também. Mas para quem quer saciar um vício, uma dependência que vai nas substâncias empacotadas, aí não dá para variar, né? Porque o impacto na glicemia vai ser praticamente idêntico independente do alimento, né? Industrializado. Eu já vi você comentando algumas vezes que você adoça. Eu já vi você falando de stevia. Tem alguns adoçantes que você considera melhores? Não sou eu, né? A questão é manter a glicemia baixa, tá? Não ter um impacto glicêmico. Então, segundo os estudos, a gente vem vendo que a estévia, xilitol e eritritol, né? A estévia vem de uma planta, xilitol e eritritol são polióis. Esses são os seguros para quem... Seguros no sentido de diabéticos poderiam consumir, sabe? Todo o resto pode jogar fora, nada presta. Tá. Mas mesmo assim, eu acho ruim, tá, Kay? Porque, assim, durante o contexto evolutivo, a humanidade foi exposta pouco às substâncias doces, aos alimentos doces. Então, mesmo que a gente procure alternativas saudáveis, eu acho que está estimulando o paladar doce faz com que a gente ainda tenha muito apego, né? No começo, eu senti falta, eu gosto muito de fruta também, mas a partir do momento que eu abri mão, decidi priorizar um certo grupo de alimentos durante um período, eu não sinto mais falta de absolutamente nada, tá? Eu comentei até na última live, quando eu estava semana passada, minha esposa trouxe pinha para casa. E fazia, acho que uns 3 ou 4 anos que eu não comia pinha. Eu decidi comer uma, mesmo sendo fruta, a vontade de comer outra e outra e outra, só pelo fato de ser doce, né? Então, quando a gente é exposto a esse tipo de experiência, a vontade de querer mais e mais é muito grande. E eu percebi também que o meu paladar realmente mudou bastante. Às vezes eu tô tomando água e eu tô achando que a água é doce. E às vezes eu tô. Uma coisa que eu não fazia antes, por exemplo, antes eu tomava muito suco de laranja, espremido, né? Eu espremia suco de laranja e tomava e era bem doce. Agora eu tenho feito isso com limão. Eu espremo suco de limão, um limão só, porque agora que na cetogênica mais do que um limão já começa a pesar um pouquinho também. Mas eu espremo um limão, tomo puro e eu acho doce. É uma coisa que pra mim é novidade também. O gosto vai mudando, né? A nossa referência vai adaptando. A sensibilidade ao doce fica muito forte, né? E eu acabo preferindo realmente, no caso, o azedinho do limão é bom demais, né?
E eu queria falar um pouquinho com você sobre o MAF também, né? Que você tem seguido faz um tempo. Daí eu, porque estou mudando a dieta, estou tentando coisas novas, eu também resolvi correr, mas daí não por frequência cardíaca, porque o meu frequencímetro nunca funciona, então achei mais prático ir pela sensação do esforço. Então, basicamente, eu respiro pelo nariz e vou seguindo num ritmo que eu sinto que eu não vou ficar ofegante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do protocolo, você já falou várias vezes, mas é, como é que é a programação que você está fazendo? Porque você está correndo pela frequência cardíaca por bastante tempo, mas em algum momento vai ter uma aceleração? Ou é um protocolo que você está seguindo com uma periodização específica? Ou você está só seguindo o limite da frequência cardíaca? Como é que é o seu planejamento? Bem, o protocolo ele é bem flexível, tá? Eu já vou dizer porque existem algumas vertentes de como os atletas abordam esse protocolo, mas de um contexto geral, você treina na zona aeróbia máxima. A zona aeróbia, como a gente falou nos sistemas de utilização de energia, a via glicolítica, a via oxidativa. A zona aeróbia, quando a gente treina em baixa intensidade, o corpo usa mais a gordura corporal como fonte de energia. E durante o protocolo do MAF, você trabalha de 12 a 24 semanas, treinos exclusivos na zona aeróbia. Então, como é que a gente acha essa zona aeróbia? Segundo a fórmula do Dr. Phil Maffetone, que é o criador desse protocolo, que já tem quase 4 décadas, 180 menos idade. No meu caso, 37 anos, 180 menos 37, 143. Então, eu procuro me manter no 143 ou abaixo. Então, ele dá um range, né? Eu diminuo 10, 133 a 143, esse é meu MAF. Então, eu comecei dia 7 de janeiro, foi meu primeiro treino, e 7 de junho, fez 6 meses, tá? Eu fui para o dobro do tempo. Foi aí que eu fiz o meu primeiro treino de velocidade. Como tem sido minha experiência? Mesmo treinando só na zona aeróbia, tá? Em abril, com mais ou menos 9 semanas de treinamento no MAF, eu fiz meu recorde pessoal nos 10 quilômetros, foram 38 minutos e pouco, fiquei em quinto lugar no circuito das estações. Em março, eu fiz a Maratona das Praias, aqui em Recife, corri 31 quilômetros pela frequência cardíaca, e nos últimos 11 quilômetros eu fui pela percepção do esforço. E tem sido incrível, porque eu tenho feito testes no protocolo do MAF, também tem testes para a gente acompanhar a evolução, porque é difícil, né? A gente dá muito passo para trás, a gente precisa desacelerar muito o pace para quem está acostumado a correr mais rápido, para fortalecer a zona aeróbia e ir ganhando velocidade aos poucos. Então, a cada mês eu tenho feito testes, já fiz 6 testes. Em janeiro eu fiz um teste que o meu primeiro quilômetro após o aquecimento deu um pace de 5 minutos e 22 segundos, com a frequência cardíaca de 141, 142 batimentos nessa primeira milha. E o último, no mesmo teste, na mesma pista, mesma roupa, mesmo tênis, deu 4 minutos e 31 segundos. Então foi quase 1 minuto a menos correndo, sem praticamente esforço zero, sem estímulo à velocidade praticamente zero, na mesma frequência cardíaca. Então eu venho vendo que ainda estou evoluindo, por isso que eu prorroguei o período de base. Tá? E segundo o protocolo, depois do trabalho de base, a gente pode aderir aos estímulos, aos treinos de tiro, por exemplo. Só que também tem um protocolo, né? O treino de tiro é dentro da frequência cardíaca também. E se eu puder recomendar, eu vou recomendar o livro do Mark Sisson, né? O Primal Endurance, que além dele falar de uma abordagem cetogênica, low carb, de comida de verdade, ele também recomenda o MAF, principalmente para atletas de ultra resistência, de Ironman, de maratona, de ultramaratona, que querem melhorar a performance de uma maneira saudável, né, sem muito estresse negativo no corpo. Porque quando a gente faz o trabalho crônico de muita intensidade, muita velocidade, a gente usa muito a via glicolítica, que o corpo usa o metabolismo, né, do carboidrato, e o resultado do metabolismo de carboidrato é muito lixo. Estresse oxidativo, radicais livres demais, então há um envelhecimento celular. Então, a Dr. Phil Maffetone vem mostrando que a gente consegue ganhar performance reduzindo a velocidade, trabalhando mais a questão aeróbia, fazendo isso de forma saudável. E eu comecei em janeiro e desde 2013, quando eu comecei a correr, até dezembro de 2018, eu só saía para treinar na lapada, cara. Era só chinelada para cima, só saía para correr forte e eu mudei muito, né? Eu saía para correr 16, 17 quilômetros com pace de 4, 4, 5, abaixo de 4. E esse ano eu comecei justamente o contrário, fui para pace quase de 6. E é preciso ter humildade, colocar o ego no bolso. E eu tô vendo o resultado, tô vendo muito resultado.
Você está terminando esse protocolo agora, mas a sua prova-alvo ainda tem bastante tempo, né? Então, daqui pra frente, como é que você pretende manter? Você vai manter frequência baixa ou agora você já vai voltar e imprimir um ritmo forte? O protocolo, ele recomenda que seja o famoso 80-20. 80% do treino no MAF e os outros 20% a gente provoca estímulos. O que é que eu tenho feito de estímulo? A partir da 10ª semana, 12ª semana, né, eu tenho anotado, tá? Isso é um outro ponto. Eu tenho anotado treino a treino, a frequência cardíaca, o tempo, o percurso, o pace, o link do Strava numa planilha de todas as semanas, semana a semana, para acompanhar a evolução. E a partir da 11ª semana, mais ou menos, eu comecei a fazer outros estímulos, fazer treino em ladeiras. Então, tanto estimular a força na subida dentro da frequência cardíaca, quanto estimular o treino de tiro na descida da ladeira, com me mantendo na frequência cardíaca. E só fazendo um parênteses, foi incrível que eu já vi no relógio, né, eu dar um tiro de 2 minutos e 50, um trecho de 300 metros, com a frequência cardíaca abaixo de 140. Então, o próprio Marxismo fala que muito da velocidade que a gente ganha, ela precisa ser ensinada ao cérebro, tá? Não necessariamente a gente precisa levar o coração a bater lá 200 batimentos por minuto. Então, esses pequenos estímulos dentro da frequência cardíaca, estimular um treino em ladeira na descida pode ser também vantajoso. Eu tenho feito muito isso. E agora, no dia 7 de junho, como eu fiz 6 meses do MAF, foi que eu saí para fazer um treino, mais um treino de 5 quilômetros, bem forte, né, que eu comecei com um pace de 4,27 e terminei com 3,37. Deu um pace médio geral de 4, tá, 5 quilômetros. E foi isso. Aí eu pretendo fazer mais ou menos a cada 15 dias um treino como esse de 5 quilômetros bem forte. E não me lesionar tem sido uma prioridade crescente conforme os anos vão passando, né? No começo, sei lá, eu comecei a correr, acho que eu tinha 20, 21, eu não tava nem aí. Falava, lesionar eu acho que faz parte do esporte. Hoje eu acho que não faz parte do esporte, não. Não quero lesionar, não. Não quero ter que ficar parado. E mais é uma curiosidade minha, porque agora que eu tenho treinado aí perto de um pace de 4,40, 4,45, e eu consigo tranquilamente me imaginar descendo isso pro dia da prova para uns 4,20. Mas que nem você fez os seus 10K aí no recorde pessoal, nesse momento eu não testei ainda, mas eu não consigo me imaginar baixando para um pace de 4. É, foi uma transição suave, você ficando bastante tempo correndo num ritmo mais lento, agora que você está colocando uns treinos de velocidade. Você sentiu esse gap aí, esse intervalo de ter ficado muito tempo sem imprimir uma velocidade maior? Você sentiu alguma diferença de ter ficado muito tempo sem correr rápido? Isso é interessante, mas eu acho que o maior problema está na cabeça, né? Se a gente não está estimulando a velocidade, a gente acha que vai desacelerar, vai perder velocidade, e não é bem isso. E você falou do seu pace na maratona também, deixa eu só comentar isso antes que eu esqueça. No protocolo do teste, ele recomenda que seja feito em pista, 10 minutos de aquecimento, corrida de 5 milhas, 10 minutos de desaquecimento. A primeira milha, após o aquecimento, no meu caso, é o primeiro teste. Não, vamos para o último teste. 4 minutos e 31 segundos, tá? Para a primeira milha. Esse tempo serve tanto para a gente acompanhar a evolução, quanto ser uma previsão para correr uma maratona, tá, Kay? Então, Tá. segundo o protocolo, essa primeira milha, eu estou convertendo minutos para quilômetro, tá? Mas a primeira milha foi 4 minutos e 31 por quilômetro. Eu posso diminuir 9 segundos e esse seria meu tempo para correr uma maratona. Então, eu poderia correr uma maratona agora tranquilo a 4 minutos e 22 segundos, sabe? Tá. Seria um tempo seguro para correr uma maratona num tempo bom. Tá. Não é um tempo como se não houvesse amanhã. Não, não, não. Fica confortável. Esse treino que eu fiz de 5 quilômetros, com pace de 4, a média geral, deu 152 batimentos por minuto, o geral, o que é muito baixo. Se eu tivesse feito esse mesmo treino no ano passado, eu ia para quase 170. Então a gente vai treinando o corpo, deixando o coração mais resistente para tolerar maiores intensidades, né? Usando mais a gordura corporal, menos o glicogênio muscular. Isso é que é bem interessante. E eu tava pensando já em passar para a pergunta do pessoal. Vamos lá? Vamos lá, vamos mandar bronca aí. Bom, perguntaram aqui. Eu acho que essa a gente já respondeu, mas foi cetogênica, afinal o que é isso? Já falamos, né? Já falamos. 30 gramas de carboidrato por dia. Daí tem um que é. Isso é uma dúvida que eu tenho também. Eu compartilho da dúvida da De Souza, Janice aqui.
Qual momento do dia você come carboidrato? Eu pergunto isso por quê? Porque quando eu tava começando pela low e pensando em me manter até o 100, tiveram vários dias que eu tava bem abaixo do 100. Sabe, eu terminei o dia com, sei lá, 40. Eu falei, quer saber? Tá sobrando gramas de carboidrato aí, eu vou comer umas 2 bananinhas aí depois do jantar. Você acha que faz diferença? É melhor espaçar esse carboidrato durante o dia? Fiquei nessa dúvida quando eu comecei. Vamos lá, vamos para a hipótese de 100 gramas por dia. Se você faz 3 refeições, de manhã, de tarde e de noite, eu nunca gosto de comer carboidrato de manhã. Tá? Comer mais proteína e gordura deixa a gente mais saciado e mais disposto, porque quanto mais come carboidrato, mais sensação de fome, mais sensação de a vontade de comer vem. Então, eu prefiro comer mais carboidrato ou de noite, ou de tarde e de noite. Então, se puder dividir entre essas 2 refeições, eu acho que é mais bacana. Algum parâmetro sobre a quantidade de proteína diária que devemos consumir? Ó, quando a gente vai quebrando os mitos, né? Porque existe muito mito sobre o que deve comer, o que não deve comer, 60 gramas, 70 gramas, enfim. Os estudos mostram, os estudos que os grupos foram divididos em dietas diferentes, que consumiram à vontade, eles mostram que o consumo natural de proteína varia entre 17 a 20 e 21%. Então, se você obedecer sua saciedade, é da natureza do ser humano consumir geralmente a mesma quantidade, tá? Então, não se preocupar muito nisso, a não ser que você tenha um objetivo muito específico. Se você quiser hipertrofia, se for fisiculturista, aí é muito personalizado mesmo. Aí existe uma relação de gramas por altura, peso, enfim. Mas se você só quer buscar um equilíbrio na alimentação, a saciedade, naturalmente, você vai consumir a quantidade moderada normal, que fica entre 17 a 20 e 21%. Temos um aqui que. Esse eu posso responder porque é muito fácil mesmo. Consegue encontrar com facilidade a variedade dos alimentos da dieta? Sim, né? Acho que não tem dúvida nenhuma. Qualquer feira, qualquer supermercado. Tudo que tiver na feira, no sacolão, como a Maria Vitória sempre fala, né? Açougue e sacolão, a gente encontra tudo, então dá para variar demais. Não, isso é realmente bem fácil. Eu acho que não. Porque as pessoas acho que também criam uma ideia de que é uma coisa super restritiva, né? Mas na verdade é a comida que as pessoas já estão acostumadas no dia a dia, só tirando esses excessos, só tirando a sobremesa em todas as refeições, só tirando o refrigerante, mas, pô, carne, ovo, verdura, é o que todo mundo encontra em qualquer lugar, né? Toda dieta é restritiva, né, Kay? Nesse caso da low carb, que ela tá atrelada à comida de verdade, então basta a gente tirar os industrializados e todo o resto pode comer. E uma última que daí eu não saberia responder mesmo, se uma pessoa com hipotiroidismo pode entrar na low carb ou cetogênica, se tem alguma restrição. Pode, mas aí já é pessoal, tem que saber o que é que está ocasionando o hipotireoidismo, tá? Mas alguns estudos mostram que pode ter benefício, mas o recomendado é procurar um endocrinologista, né? Porque a gente nunca sabe qual é a causa do hipotireoidismo. Bom, as perguntas eram essas. E foi tranquilo, né? Foi muito fácil responder. Eu acho que fomos muito bem aqui nas perguntas. As pessoas não mandaram perguntas difíceis pra gente. A gente deu um pouco de. Agora eu que quero fazer uma pergunta aqui. Como é que está sua confiança em relação à abordagem low carb para correr a maratona? Pra correr a maratona eu tô bem tranquilo, viu, André, na verdade. Eu tenho dúvidas ainda, porque assim, eu sempre falo que eu tô fazendo experimentos, né? Eu não vou pra qualquer coisa que eu tô tentando com uma cabeça feita, pensando em falar assim, é isso que eu quero amar a low carb. Eu vou testando, pego o maior número de informações possíveis para fazer uma experiência o mais consciente possível, mas também eu não vou com essa predisposição a querer criar um mundo fantasioso. E eu acho que é uma coisa que eu vou manter pra vida, assim, eu acho que não tem necessidade da gente comer carboidrato em excesso. Mas pra prova específico, eu não sei se eu tô correndo do mesmo jeito que eu corria antes de reduzir. Então, logo que eu cortei, eu senti uma queda drástica, que daí eu sentia o corpo pesado, assim, o começo do treino era bem difícil, eu senti bastante diferença. Não na sensação do dia a dia, no dia a dia não dava pra perceber diferença nenhuma. Mas daí quando eu começava a treinar, daí eu vi que eu tinha muita dificuldade pra fazer o mesmo tempo e até um tempo mais alto. Agora eu sinto que eu tô chegando mais perto do tempo que eu
fazia antes de diminuir o carboidrato. Mas eu já não sei também se é porque eu tô treinando há mais tempo, né? 6 semanas depois, já com carboidrato ou sem carboidrato, seria esperado que eu tivesse alguma melhora. Mas hoje eu tô me sentindo bem. Então, assim, uma coisa que eu tenho certeza é que risco nenhum, né? Assim, que eu tô bem confiante que é uma estratégia muito prática, porque eu não tenho sentido necessidade nenhuma de suplementar durante a corrida. Então, para mim é muito mais fácil, não ter que me preocupar com isso. E daí eu não sei se tem a ver com a low carb ou não, mas como eu tenho respirado só pelo nariz, a boca não resseca e eu não sinto sede. Também tá ficando mais frio aqui em São Paulo. Então, não me preocupar com água também tem sido um grande conveniente. Então, não me preocupar com água nem com suplementação tem sido maravilhoso. Então, isso daí já é uma coisa que compensa muito. Outra grande vantagem para mim, que foi um dos principais motivos que eu adotei, é de não precisar comer nada antes de correr. E daí eu sinto que realmente não faz diferença. Quando eu comia muito carboidrato, eu sentia que eu precisava comer alguma energia antes de começar a correr. Hoje, comer alguma coisinha antes ou não comer realmente é indiferente. E eu tô muito tranquilo que eu vou fazer um tempo bom correndo bem. Agora, se eu quisesse fazer pra tempo, bater recorde pessoal, alguma coisa assim, daí é uma coisa que eu ainda tenho dúvida se uma abordagem com bastante carboidrato ou se eu suplementasse durante a prova faria a diferença. Como não é o meu objetivo agora, então pra mim não vai fazer diferença. Existe no protocolo uma estratégia que é muito aceita, que é muito praticada mesmo, que é o train low, compete high, né? Você passar a maior parte do treinamento com pouco carboidrato e competir com mais carboidrato. Mas aí vem a questão, será que carboidrato, low carb melhora a performance? Não é que ele melhora a performance. O que vai melhorar a sua performance, é claro, que é o treinamento, mas é a sua capacidade de usar a gordura corporal como fonte de energia de forma eficiente. Então, não há nenhuma estratégia melhor do que reduzir o carboidrato para fazer o corpo queimar gordura. Então, nesse sentido, eu não vejo como ser algo que comprometa a performance. Claro, os estudos mostram que precisa de longo prazo. Tá? Os estudos, por exemplo, o do FAST que a gente falou, já até são adaptados no período médio de 20 meses. Você vai ter paciente esperar 20 meses? Não sei, tem gente que não. Então, tá tudo bem. Tem gente que sim, e tá tudo bem também. Mas a questão é, uma low carb para a saúde é excelente, porque está baseado em comida de verdade. Para performance, a gente vem vendo que tem sido uma excelente estratégia que traz vantagem competitiva, sim. E tem essa vantagem que a gente conversou aqui um pouco mais cedo, que é de eu sentir que a energia não é uma descendente, né? Ao longo do tempo eu sinto que até sobra um pouquinho de energia no final. Não sei se a média total é maior ou menor, mas com certeza a distribuição da energia eu tenho sentido bastante diferença. Com carboidrato você começa com bastante e ela vai descendo conforme você vai correndo, e agora com pouco carboidrato eu me sinto mais disposto conforme o caminho vai passando. Eu espero que eu consiga me sentir cada vez mais disposto até o 42. Vamos ver, porque geralmente aquela quebra, o paredão, pra mim é sempre uma dificuldade. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Não, eu também, eu tô confiante, eu quero fazer uma maratona pra terminar bem. Eu sempre termino assim, sabe, no meu último suspiro, assim, já quase, quase desmaiando e sempre passando mal. Dessa vez eu quero terminar e ainda aproveitar o dia, sem ficar de cama com as pernas pra cima. E eu tô confiante que dessa vez a coisa tá bem mais bem administrada. Espero que essa seja a primeira de várias colaborações que a gente faça junto, André, mas já vamos então aqui para os nossas considerações finais. Tem alguma coisa que você queira colocar? Alguma outra questão que você acha que a gente não abordou? Não, tá tranquilo, eu só nada, eu acho que vai dar tudo certo, bicho. É bacana pra caramba, eu tô feliz com isso. Né? Quando eu comecei com a low carb e compartilhar minha experiência na corrida, o que tinha de profissional, né, me atacando, jogando pedra, enfim. E hoje a gente vê que tem uma legião já, que pessoas que estão vendo, enxergando possibilidade, resolvendo aderir e extraindo muitos benefícios e compartilhando seus resultados. Isso me deixa muito feliz. E um vídeo como esse certamente pode ajudar outros atletas também, outras pessoas que só precisam melhorar a condição da saúde. E cada experiência que a gente compartilha é válida demais, porque
Sim, muitas vezes a gente não tem noção de como essas experiências baseadas na realidade mesmo, não só baseadas em teoria ou em chimpanzé, mas em pessoas que realmente aderem a uma alimentação de verdade, que tem benefícios e outras decidem aderir, tem benefícios, melhora a qualidade de vida, isso é muito gratificante. Então, a gente poder compartilhar isso e mostrar realmente o que funciona e mostrar os prós e contras, né? Não quer necessariamente quer dizer que seja para todo mundo, mas que tem uma parcela grande da população que pode melhorar sua vida e sua performance esportiva apenas por priorizar o consumo de comida da natureza. E é bacana, pode contar comigo sempre. Obrigado pelo espaço, Kay. Não, ótimo. E pra galera que quiser te procurar, quais são os caminhos que você recomenda? Tem muitos caminhos, mas vamos lá. Tem o site andreburgos.com.br, o Instagram, @andreburgos, e recentemente, há 7 meses, a gente criou também uma plataforma de podcast, que é o Atletas Low Carb, está nas principais plataformas, a gente tem um site também, atletaslowcarb.com.br, e o Instagram, @Atletas Low Carb, tem o YouTube também, olha quanto canal. youtube.com/Atletas Low Carb. Então, a gente tem trazido também experiências reais, a gente tem trazido médicos que se baseiam em ciência, a gente está fazendo reunindo conteúdo bacana com muita fundamentação para poder também, assim como você, compartilhar experiências e tentar ajudar outras pessoas. Ah, muito bem. E tiveram convidados que já foram no Atletas Low Carb e que participaram do meu canal também, recentemente o Balu, o Sérgio Rocha, né? Então tem gente muito legal. O Atletas Low Carb é um que eu escuto sempre. Sempre. Ó, se sua Então, maratona for um caso de sucesso, você vai ser o convidado para uma live nossa também, tá? pô, tem que ser. Agora eu tenho responsabilidade nas costas aqui. Para o pessoal que está me seguindo, então, se vocês quiserem acompanhar mais vídeos aqui do canal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar naquele sininho das notificações e também você pode me seguir no Instagram para acompanhar esses desafios e experimentos que eu faço mais de perto. Lá a gente pode ter um contato mais direto, pelos stories principalmente, dá para acompanhar o que eu estou fazendo. Então, me sigam por lá também e sigam o André, ok? Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, Tchau. André.